Olá, eu sou Edner Braga e estarei com vocês aqui nesse vídeo para o quadro Vamos Ouvir o Mestre. E o tema de hoje que eu vou tratar é sobre como se adaptar ao trabalho remoto. Trabalho remoto é uma questão que está por aí há bastante tempo. Para vocês imaginarem, em 1999 eu fiz a defesa do meu mestrado tratando das questões relacionadas com o trabalho remoto. Veja quanto tempo. E já existiam alguns estudos na França, na Inglaterra, em alguns outros países da Europa, e no Brasil já se falava de teletrabalho na época. Nem era ainda trabalho remoto, e nem era home office. O conceito foi modificando, foi evoluindo, a própria relação das empresas com a ideia do trabalho remoto também foi evoluindo, porque existia muita resistência na época, e com a pandemia, isso ganhou, na verdade, de uma forma até um tanto quanto compulsória, uma importância e começou a se falar muito mais em trabalho remoto do que jamais se falou anteriormente. A pandemia passou e o trabalho remoto continuou. E tem pessoas que são muito favoráveis e acham que elas têm como ideal conquistar uma oportunidade, uma vaga em um emprego no trabalho remoto. Outras pessoas preferem continuar no presencial, especialistas realizando estudos, enfim, ainda muito o que se falar, pensar e praticar em relação ao trabalho remoto. E de uma forma ou de outra, enquanto as coisas vão acontecendo, o trabalho remoto em si também vai acontecendo e tem pessoas que vão sendo colocadas ou se inserem no trabalho remoto por escolha e, de qualquer forma, há um processo aí de adaptação que precisa ser realizado. E eu vou tratar hoje do ponto de vista do trabalhador, né, da pessoa que está no trabalho remoto como uma atividade profissional, seja ela qual for, há sempre um processo de adaptação, porque se você é tirado de um contexto de pertencimento, um contexto presencial em que você está se relacionando face a face com os seus pares e com os seus líderes e com aqueles que na escala hierárquica estão abaixo de você, isso tudo tem um impacto quando você vai para o trabalho remoto. Por quê? Não se tem mais a presença e todas as questões das relações interpessoais passam a se dar de uma forma à distância, de uma forma às vezes não em tempo real, assíncrônica, como se diz, até o próprio processo de comunicação é impactado e se dá de uma forma diferente. A ideia do trabalhador não mais se locomover ao longo do tempo e percorrer uma distância geográfica até chegar no trabalho, tudo isso causa uma mudança que a princípio pode parecer muito positiva, e é, mas também, se não for olhado, o impacto que isso tem em todos os processos relacionais e a necessidade que o trabalhador tem de desenvolver no seu perfil pessoal e profissional estas possibilidades, o trabalho remoto pode se tornar algo problemático, incômodo e que possa impactar muito e reduzir muito o prazer, a satisfação no trabalho e a motivação para desenvolver as suas atividades, cumprir suas responsabilidades e fazer as suas entregas com qualidade, com produtividade e no prazo certo. E esse processo de adaptação, apesar das suas características tecnológicas, e isso eu creio que é mais fácil de buscar adaptação, basta organizar o espaço, escolher equipamentos corretos, e isso a empresa acaba fazendo, mas do ponto de vista pessoal do trabalhador, ele precisa se adaptar no sentido dessa mudança de perspectiva da relação próxima, da relação face a face para uma relação não presencial, remota, à distância e intermediada por meios tecnológicos e de comunicação. Ele precisa se adaptar também a essa ideia de que ele não vai ter mais na prática a concretude e da ideia do pertencimento a um grupo, porque enquanto ele está presencialmente na empresa, ele interage com esse grupo o tempo todo, podendo ver esse grupo, podendo reagir em tempo real a esse grupo, e isso não vai existir mais, não desta forma. A mesma coisa, se reportar às suas lideranças presencialmente e agora remotamente, exige um processo de adaptação e de comunicação que são bem diferentes, e também o fato de que ele não se locomove mais, não percorre essa distância, que se por um lado, por causa dos trânsitos das grandes cidades, é um problema e que se resolve com o trabalho remoto, por outro, retira a possibilidade dessa pessoa se distanciar do seu lar, porque normalmente o trabalho remoto vai acontecer em forma de home office, no seu lar, ou em coworkings, ou então enquanto ele está em trânsito, viajando, hospedado em hotel e está trabalhando mais especificamente de uma forma remota mesmo, com os meios móveis de tecnologia e de comunicação. E ele não tem mais esse distanciamento, principalmente se ele está em home office, e essa separação clara que havia entre o espaço do lar, o espaço da casa e o espaço da empresa. Tudo isso fica muito embolado e misturado e tem que ser redimensionado do ponto de vista psicológico, emocional e até do ponto de vista das relações familiares, porque se não há mais o distanciamento do espaço familiar, há também uma grande aproximação, e isso ficou muito claro durante a pandemia, das relações familiares que se tornam mais frequentes, mais permanentes e muito mais duradouras em termos de exigir um tempo de contato maior. Principalmente se você tiver mais de uma pessoa da casa, da família, trabalhando em home office, como é que isso fica, que espaços serão destinados. A questão do isolamento social também precisa ser pensada, porque você vai estar dentro de um espaço familiar na sua casa, mas isso não significa que você não está sujeito a regras de conduta, regras de comportamento, a regras de produtividade, a expectativas da qualidade da sua entrega. Você vai estar também sujeito a distrações, pessoas da família que não entendem de uma forma mais concreta, crianças, idosos, ou o outro parceiro que não está em trabalho remoto, mas está em casa, pode vir, querer conversar, interromper o fluxo de trabalho. Tudo isso requer um nível de adaptação que precisa ser
pensado de forma muito séria para se resolver essas questões e o trabalho remoto realmente ser produtivo e garantir a saúde mental e emocional dos trabalhadores. Eu creio que para este quadro Vamos Ouvir o Mestre, e para que esse vídeo não fique muito longo, eu coloquei questões o suficiente para que vocês possam pensar e poder também gerar os insights necessários para que possam se adaptar melhor e continuar obtendo motivação, prazer e satisfação no seu trabalho e garantir a sua qualidade de vida enquanto trabalhador. Se você já pratica o trabalho remoto, já está inserido nesse contexto, dê o seu testemunho também. Coloque aí nos contatos abaixo do vídeo o que é que você pensa sobre isso, que problemas você vivenciou, como é que você resolveu isso, para ajudar essa comunidade Meu Emprego Novo todinha a se adaptar bem ao trabalho remoto. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.